Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida, Afetividade e Sexualidade. Eu sou a Ingrid, sou psicóloga, sexóloga e consultora de RH. E hoje nós vamos receber no nosso podcast a Dalila Ferreira, também é psicóloga, formada na UnoOeste em 2019 e pós-graduada em Psicologia Organizacional. Seja bem-vinda, Dalila. Muito obrigada, estou muito contente do convite, de estar aqui com você. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, mas é um tema muito necessário. Então, se você conhece alguém ou se você tem dúvidas sobre o que é um relacionamento abusivo, eu espero que você possa aproveitar o nosso conteúdo. Dalila, eu acho que para a gente começar a falar sobre o tema, a gente precisava delimitar para o nosso ouvinte o que é um relacionamento abusivo, né? Tem alguma definição sobre isso? Tem. Então, assim, primeiro ponto da gente pensar é que um relacionamento abusivo, ele envolve algum tipo de violência. Essa violência pode ser física, que é a mais visível, a que as pessoas mais reconhecem e entendem que ali está acontecendo uma relação de abuso, uma relação não saudável, mas também a violência emocional, a violência psicológica. Então, é importante entender que nem sempre um relacionamento abusivo vai ter essa característica da agressão física, né? Então, um ponto que eu acho importante destacar é como é que eu me sinto nessa relação. Eu me sinto bem? Eu me sinto confortável? Ou eu me sinto angustiada, eu me sinto nervosa, eu tenho receio do que falar, gera uma angústia, me gera uma ansiedade, né? Então, acho que como eu me sinto na relação é o que vai ajudar quem tá passando por isso conseguir identificar se aquilo é ou não uma relação de abuso. Mas sempre tem alguma violência, uma manipulação. Esse é o principal ponto. Entendi. Então, uma coisa importante é a pessoa, não ela buscar exemplos ou coisas em outros relacionamentos, e sim como ela se sente nesse relacionamento que ela está. Exatamente. Por quê? Se a gente for procurar um padrão, nem sempre a gente tem um padrão. Então, até pela própria cultura, né? Quando a gente pensa no mundo, na sociedade, a gente vive numa sociedade naturalmente machista e que gera essa naturalização da violência, principalmente contra a mulher. Aqui a gente tá falando mais de mulheres, mas também acontece o inverso. Então, pode ter homens que passam também por situações de abuso. O principal ponto, a principal diferença, o homem não fala sobre isso, né? É muito difícil um homem assumir e falar, nossa, eu vivenciei isso, eu fui enganado, eu fui manipulado. Então a gente não escuta tanto se falar, mas isso também existe, né? Então, no caso das mulheres que falam mais sobre o assunto, e aqui a gente acaba falando mais sobre isso, como é algo muito naturalizado, a gente pode correr o risco de traçar um perfil. Ah, um homem machista vai ser o perfil de um abusador, por exemplo. E nem sempre, né? Então, entender como eu me sinto dentro desse relacionamento é o principal indício. Por quê? Porque a vítima, ela sempre vai ter uma angústia. No fundo, sempre tem uma roupagem de dúvida, sabe? É uma relação que é complexa, que é complicada, que quem tá em volta acha estranho. Então, você começa o relacionamento de um jeito. Eu sou falante, eu sou alegre, eu dou risada. E aí, isso vai andando e você vai percebendo que você mudou, que você tá diferente, que você não faz mais as mesmas coisas, não frequenta mais os mesmos lugares. Os amigos e a família percebem que você tá diferente e você não consegue identificar o que mudou, né? Então, esse é o primeiro indício. Eu acho que pra gente sair de qualquer banalização ou de traçar um perfil, é a pessoa conseguir olhar e entender, tá, como é que eu tô, como é que eu sou, como é que eu me sinto. Esse é o primeiro indicativo. Entendi. Acho que é muito legal você falar sobre isso, que isso é uma característica da condição humana e não só das mulheres, né? Então, existem mulheres e homens que passam por relacionamentos abusivos. A gente tem muitos casos de mulheres por conta da questão que a mulher é mais aberta para falar sobre o que sente. O homem tem mais essa característica cultural de que o homem não chora, de que o homem não sente, de que o homem é Exatamente. forte. Então, por isso que a gente acaba vinculando isso mais na questão do masculino contra o feminino e não ao contrário, né? Mas acontece. Acontece. E no caso dos homens é muito mais vinculado a dinheiro, né? Então, eu falo assim, o homem gastou tudo e ficou sem nada porque essa mulher manipulou. E aí, né, a gente vai percebendo esses abusos em homens aparecendo mais nesse sentido, sabe? Tipo o golpista do Tinder, o inverso, né? Entendi. Legal. Eu acho que uma coisa que a gente uma característica que a gente até conversou aqui, é esse sentimento que a pessoa sempre tá pisando em ovos, né? Existe Exato. isso? Existe, porque assim, se a gente for pensar como é que essa relação se constitui, vamos pensar no começo, né, que é o Uhum. famoso love bombing. O abusador, o narcisista, quem quer que seja, que tá no lado oposto dessa relação, né, dessa triangulação, é uma pessoa que no começo é muito sedutora.
né? Então, comumente, a vítima fala assim: nossa, achei o amor da minha vida, achei a pessoa perfeita para mim. Porque no início existe esse bombardeio, né? Exatamente de amor. Então, a pessoa dá muita atenção, ela liga, ela trata bem, elogia, ela dá presentes, ela se faz presente, sai junto, né? Que é um momento em que ele começa a identificar quais são as características dessa pessoa, né? E é comum o espelhamento. Então, a vítima sente que encontrou o amor da vida porque rola um espelhamento. Se eu falo, eu gosto tanto de MPB, o outro vai falar assim, eu também. E às vezes não, né? Às vezes ele tá falando aquilo só pra gerar essa identificação. Então, esse love bombing cria na pessoa uma imagem do príncipe encantado, a pessoa perfeita que chegou pra mudar a vida dela, né? Só que depois de um tempo, essas características elas começam a mudar, os abusos começam a aparecer. E aí que entra a característica de pisar em ovos por conta do ciclo, né? Então a gente percebe que a relação de abuso ela respeita um ciclo, que é o ciclo do abuso e logo na sequência a lua de mel, que é a reconquista, né? Então primeiro tem a grande fase da conquista, esse bombardeio aí de amor. Depois de um tempo, isso começa a mudar. E aí começa a aparecer as exigências da relação. Então, quem tá na relação começa a perceber que tem alguma coisa diferente, mas sempre tem uma justificativa, sabe? Então, fala assim: não é que ele é ciumento, não é que ele é possessivo, é que ele se preocupa comigo, por isso eu tenho que mandar mensagem e avisar onde eu tô, com quem eu tô, que horas eu volto, que horas eu saio. Entende É essa. um cuidado disfarçado de controle, né? Isso, exatamente. Então, isso vai aumentando, né? Nunca que um relacionamento vai começar a pessoa falando assim: olha, você não pode sair sem me pedir autorização, sem falar pra onde você vai. Não acontece. Começa disfarçado, desse jeitinho de cuidado, é que ele é muito cuidadoso, é que ele é muito preocupado, é que ele se preocupa demais comigo, né? Então a gente vai percebendo isso. Só que, de repente, a gente vai percebendo esses gatilhos, né? Então, qualquer coisa que a pessoa faça pode se tornar motivo de uma briga, e de uma discussão. E aí começa a pisar em ovos. Poxa, por exemplo, percebi que eu fiz o arroz com cebola e ele não gostou, então eu vou fazer com alho. E aí você fez o arroz com alho e ele brigou do mesmo jeito por qualquer outro motivo. Então a vítima começa a pisar em ovos para fugir desse momento da briga. E aí a briga acontece, depois dessa briga, da discussão. É importante destacar que em qualquer relacionamento as discussões elas acontecem. Uhum. Mas quais são as características? De humilhação, né? Então é uma briga na qual eu humilho o outro, é uma briga na qual eu diminuo a pessoa, que tem xingamentos, que tem agressividade na fala, que às vezes não tem a agressão física, mas a pessoa quebra um objeto, dá murro, né, na parede. Então a gente vai observando essas características diferentes. E aí, para que não chegue nesse ponto, algo importante é a culpabilização também. Já tô falando das características um Acho que é pouco, né? importante você já ir falando sobre as características para que a pessoa que está passando por isso ou alguém que tenha dúvida de um amigo, de um familiar que está passando por isso, eu acho que é importante a gente destacar assim em tópicos mesmo essas características para que a pessoa consiga pensar a respeito, né? Legal. É porque, assim, a culpabilização, pensando nesse exemplo que eu tô dando, aconteceu uma briga e aí a culpa é de quem fez o arroz, por exemplo, né? Então, assim, eu que errei, eu que fiz o arroz do jeito que ele não gosta, ou queimei o arroz, né? Então a culpa é minha, por isso que ele ficou nervoso comigo. E aí ocorreu a discussão, ocorreu a briga, né? Então, naturalmente, a pessoa vai se sentindo responsável pelo que aconteceu. Então, se eu não tivesse queimado o arroz, nada disso teria acontecido. Entende? Então, essa característica de culpabilização, da pessoa se sentir inferior, sentir que nada que ela faz está certo, né? E sempre ela é a culpada, né? Então, imagina que tivesse explodido a panela de pressão. Não é culpa de quem tá cozinhando. Pra gente isso é muito claro. Mas ali dentro da relação isso é muito sutil, né? Então, essa culpabilização da pessoa, ela aparece demais. E essa responsabilização, ela se sente responsável. E aí tem um segundo movimento que eu gosto de falar também, que eu falo de escagem, né? Igual pescar mesmo, e iscar a pessoa. Lembra que lá no começo, no Love Bombing, a pessoa conheceu todas as suas características, né? Tudo que você gosta, mas também conheceu os seus defeitos, suas fragilidades. Às vezes alguém que você tem alguma dificuldade. E aí ele vai usando desses argumentos que ele captou no início para poder te iscar, né? Então, no momento da briga, ele pega algo que é seu, alguma fragilidade, algo que você compartilhou e joga contra você. Isso vai gerando um estresse emocional, né? Então, é comum que quem passa por muito tempo
por relações assim, comece a ter também comportamentos agressivos, né? Comece também a responder à altura, comece também a gritar. E a pessoa começa a se confundir, porque aí fala assim: olha, tá vendo como que você é louca? Olha o jeito que você tá falando comigo, sabe? Eu acho que a dificuldade em identificar um relacionamento abusivo é que a pessoa ela não é abusiva todo o tempo. Ela tem essa fase da lua de mel, essa fase que ela te trata muito bem e de repente tem essa virada. E aí quando tem essa virada, a pessoa pensa, é o jeito dele, foi um dia No ruim. A pessoa não momento. identifica que é um relacionamento abusivo porque sempre quando a pessoa tá em vias de perder a pessoa, ela muda para esse status da sedução, de fazer o que a pessoa espera dela, né? Exato. E como a pessoa sente que a culpa e a responsabilidade da briga, da discussão é dela, aí faz sentido a reconquista. Porque aí na fase da lua de mel, que a gente chama, esse abusador, ele vem e te trata bem. Volta a ser o cara do começo, né? Ou a mulher do começo. E aí você se confunde. Então gera essa dissonância cognitiva. Você não entende o foco, né? A pessoa, o lugar que te dá afago, que te dá amor, é o mesmo que te agride, que te menospreza, né? Então, falando aqui em tópicos mesmo, acho que um primeiro ponto a se atentar é esse ciúme, esse excesso de proteção, vou usar essa palavra, né? Então, é muito ciúme, você tem que falar onde você tá, com quem você tá, como que. O que você tá fazendo, por que que você foi, pode gerar brigas também por conta disso. Então, acho que esse ciúme excessivo é uma característica importante de se pensar. Satisfação a gente dá, né, conta como Uhum. foi, mas é diferente de uma exigência. "Ah, por que que você tá assim? O que que aconteceu?" Imagina: "Ah, não, a pessoa brigou porque eu esqueci de mandar mensagem pra falar que eu tinha saído pra almoçar". Não tô nem falando de sair pra almoçar, de sair, né, mas de sair o horário do almoço no trabalho, né, Uhum. isso não é motivo pra uma briga. Então é um excesso de controle, um excesso de ciúme, né, uma característica ali bem marcante, bem importante, dessas relações. Um segundo ponto é o isolamento social, que eu também acho que tá bem vinculado com esse começo. Todo mundo tem problema, né? Se a gente for falar assim: "Ah, você tem problema com seus pais? Você tem problema com algum amigo?", Né? defeito todo mundo tem, né? A gente tem. Exatamente. A diferença é que a pessoa, ela usa isso contra você. Então ela fala: "Olha, tá vendo como que aquele seu amigo não é tão bacana? Olha o que ele fez", né? "Tá vendo? Olha só, acho que seu pai, ele não gosta tanto de você. Se ele gostasse, ele não teria feito isso. A sua mãe não teria feito aquilo". Então, de um jeito sutil, quase como um aconselhamento, de novo, é muito sutil. Ninguém vai falar assim: "Ó, eu não quero que você frequente a casa da sua mãe", no Não quero começo. que você fique com mais ninguém além de mim, né? Não, Não é não é dessa dessa forma. forma. Isso vai sendo uma sedução, vai falando: "Olha, tá vendo como te faz mal?", né, você foi visitar alguém ou algum amigo teve uma discussão ou em casa aconteceu algo que não se sentiu bem. "Olha, tá vendo como aquele lugar não é bom pra você, como essas pessoas não gostam de você?". E aí ele vai se colocando como o único que é capaz de te amar, o único que é capaz de gostar de você, e vai te isolando das pessoas. Eu acho que uma questão importante a gente pensar é que, assim, isso parece ser positivo, porque se você tem alguma carência, se você, né, teve aí relacionamentos que não deram certo, quando você conhece alguém que parece que quer fazer tudo pra você, é muito sedutor. Então, assim, alguém que faz tudo por mim, que me ama, que gosta das mesmas coisas que eu, não dá a entender que seja uma coisa ruim, e sim uma coisa boa. Eu acho que para nós, assim, conversando no senso comum, a gente percebe na hora que a pessoa ela exerce o controle, na hora da humilhação, na hora da briga. Mas na hora que a pessoa tá te afastando do seu convívio, no sentido de, olha, como é bom ficar comigo, parece ser uma coisa muito boa, na verdade, né? E assim, na hora da briga tem várias justificativas. "Ah, ele é assim mesmo, é que ele é um pouco nervoso, é que aconteceu uma situação no trabalho, por isso que ele ficou assim. Ah, é porque você deixou ele estressado". Então, tem muitas justificativas que vão fazendo a pessoa acreditar que aquilo não é uma relação abusiva, foi um momento ruim que aconteceu, mas olha tudo de bom que ele é, né. Então a gente vai percebendo esse controle, mas é tudo muito sutil, né. Eu acho que esse é o principal ponto de dificuldade. É a forma como isso é sutil, a pessoa tá me protegendo, não é que ela me quer isolada de todo mundo. E aí o tempo vai passando, então é aquela história, seus amigos te chamam pra sair uma vez, 2, 3, 4, você não vai nenhuma das 4, as pessoas param de te chamar. E você vai ficando isolada, vai ficando sozinha, né. Um outro aspecto da culpa que eu acho interessante também, é aquela parte de
Você foi, tá desconfiada, que é por isso que eu falei no início, né? Eu acho que a gente sempre sente que tem alguma coisa ali que não tá encaixada, alguma coisa não tá legal, não tá bacana, não sei o que, mas não tá. E aí, por exemplo, fui pegar o celular dele, fui olhar o celular. E aí, ali no celular você encontrou alguma mensagem, alguma traição, alguma coisa escondida, por exemplo. E aí você vai confrontar. E aí, qual é a resposta? Ocorre uma inversão ali da situação. Então é comum falar o quê? Você pegou meu celular, você tá desconfiando de mim? Como é que você fez isso? Por que que você tá mexendo nas minhas coisas? E aí começa uma inversão e parece assim óbvio a pessoa olhar a gente conversando aqui e falar, nossa, isso é óbvio que quem tá errado é ele, né? Mas não, às vezes quem tá dentro fala, é mesmo, por que que eu fiz isso? E gera uma confusão e muitas vezes a pessoa não consegue sair. Né, eu estava até lendo esses dias, tem alguns cientistas que falam que o relacionamento abusivo, ele é comparado, quem está numa relação de abuso sendo abusado, ele é comparado a um vício em dependência química mesmo. São ativadas as mesmas áreas do cérebro. É por isso que a pessoa não consegue sair. E aí, por isso que é tão difícil quem tá de fora olhar e muitas vezes ter aquelas falas preconceituosas de tá, apanha porque quer, não sai dessa relação porque quer, continua assim porque quer, sabe? Então é uma dependência mesmo que ele cria na pessoa. Então a gente vamos pensar, meio que a dependência emocional, ela cria uma possibilidade da pessoa se colocar num relacionamento abusivo. Não que ela seja culpada por isso, mas a partir do momento que ela sente essa necessidade de ter o outro, essa necessidade de ter o outro de qualquer forma, meio que ela não percebe, porque foi o que você falou. Para você ver a ilha, você tem que sair da ilha, porque quem tá na ilha acha que é um mundo aquilo. E quando você sai da ilha, você vê o tamanho que ela é, né? Que ela é de fato uma ilha. Então, é muito difícil a própria pessoa enxergar isso. Muitas vezes, quem vai alertar é um amigo, quem vai alertar é um parente, quem vai alertar é uma pessoa que começa a mostrar para ela essas características, né? E assim, qual é a principal característica do dependente emocional? Querer agradar o outro. Né? Querer agradar o outro para se sentir amado, para se sentir validado. Então, imagina, tem alguém que de repente me viu e aí faz um bombardeio de amor, mas essa pessoa também me maltrata. Né? Então, o dependente emocional ele vai permanecendo nessa relação por conta disso. Que, inclusive, eu acho que é importante a gente contar, né? Falando dessas características, dessa relação, como é que eu saio disso? Né? Qual que é o caminho? Por quê? Porque a vítima, ela passa a viver a vida do outro. Né? Principalmente se ela é um dependente emocional. Então, não necessariamente quem tá numa relação é dependente, às vezes pode ter entrado nessa relação por um momento de vulnerabilidade, não necessariamente uma pessoa que, não, é um dependente emocional, sabe? Então, num momento de vulnerabilidade, você pode cair, porque esse ponto da culpa, é importante a gente não se sentir culpado, né, de vivenciar uma relação assim. Porque a manipulação, ela é muito forte, ela é muito intensa, ela pode fisgar qualquer pessoa. Inclusive em um momento vulnerável que você teve, né? E a pessoa não pode se sentir culpada por isso. Então, eu acho que esse ponto é importante. E aí, fazer esse movimento de olhar pra si. Porque até quando você identifica que você tá numa relação abusiva, é sempre sobre as características do abusador. Né? Então, ele ou ela faz isso, faz assim, me manipula emocionalmente, me controla, me afasta da família, perceba essas características, faz eu ficar confusa, exerce controle muitas vezes até da roupa, tá? Da roupa que usa, se passa um batom ou se não passa, das atividades que faz ou não faz. Ok, mas aí como é que eu saio disso? Né? Como é que eu consigo me desvincular disso? Então é sempre um processo, né? Sim, procurar ajuda é inevitável. Tem muitos casos que às vezes são casamentos, são relações mais longas, que envolvem filhos também. Então é uma rede de apoio maior que precisa ser criada. Às vezes tem a dependência financeira também, que impacta muito. Então a gente fala aqui, para que você se cure dessa relação, é isolamento, né? Você tem que fazer o distanciamento, se isolar daquela pessoa, se distanciar. Imagina, se a gente tá trabalhando com alguém que tem vício em drogas, como é que você vai cuidar dessa pessoa, ela morando na Cracolândia? Não tem como. Exatamente. Você tem que tirar ela desse ambiente, né? Então, esse é o ponto. Como é que a pessoa consegue, então, sair disso? É um processo. É um processo de autorreconhecimento, é um processo de entender. Primeiro você conhece, depois você tem que reconhecer que você tá numa relação assim e, por fim, focar em você mesmo, que é a parte mais difícil. Eu acho que é o pulo do gato e é o que vai fazer a diferença. É eu conseguir olhar e falar assim, tá, por que que eu tô vivendo essa relação? Quais são as minhas características? O que me mantém aqui? O que faz eu permanecer aqui? Então, quando
você consegue olhar para si mesmo, entender quais são os seus gaps, o que te mantém ali, e ir nesse processo trabalhando com isso, procurando informações, procurar um especialista, um profissional, um psicólogo, alguém que possa realmente te ajudar, e restaurando esses vínculos com a família, com os amigos, porque mesmo que você se distanciou, eles estão ali, né? Então é encontrar mecanismos de ir se reaproximando dessa rede de apoio para efetivamente conseguir sair da relação. A parte boa dá para sair. Tem Graças a vida. Deus. Tem vida após o abuso, né? Independente se ele chegou a ser físico ou não, se foi só emocional, se foi psicológico. É lógico que ficam sequelas também, que precisam ser tratadas, né? Mas dá para sair, né? É importante a gente falar sobre isso também. Dá, né? Tem vida, dá para parar de viver isso. Eu acho que uma coisa muito importante que você falou é sobre essa questão que essa cura, essa melhora, ela vem através desse autoconhecimento, que é a partir do momento que a pessoa entende que ela não precisa que o outro a ame se ela se ama. Então, a partir do momento que ela se ama, ela não se coloca em qualquer situação, ela não aceita qualquer coisa. E isso mostra que esse processo psicoterápico, aí seja ele feito com psicólogo ou esse processo de autoconhecimento feito pela própria pessoa, se ela tiver uma força para isso, vem através do autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu me amo e a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu não preciso dessa validação do outro. Isso. E aí eu estabeleço um limite. Até aqui é saudável, a partir daqui para mim já é um ponto de atenção. Porque é sobre mim. Porque qual é o problema do dependente emocional? Ele começa a querer mudar o narcisista, mudar o abusador. Então assim, se eu contar pra ele, se eu fizer isso, se eu fizer assim, se eu mudar isso, ele vai mudar. Ele vai melhorar. A gente pensa muito em religião também. Quantas vezes a religião não é juntos até a morte, até que a morte separe, né? Então, quantas vezes isso também é utilizado como argumento para permanecer, para insistir. Eu vou rezar pedindo um milagre, eu quero que isso mude. E aí a pessoa vai se mantendo presa nisso, né? Então, não é sobre o outro. Quando a vítima consegue tirar o foco do abusador e focar em si mesma, é o primeiro passo para a cura. Isso na minha percepção, né? Eu tenho percebido na minha prática clínica, não sei se para você é assim também, que as pessoas, elas tomam consciência de quão abusivo um relacionamento foi depois que elas saem desse relacionamento. Quando ela tá dentro do relacionamento, ela entende que realmente é uma característica, que é um momento. Ela só consegue ter noção do quão abusivo foi esse relacionamento depois que ela consegue sair dessa situação. Você percebe isso? Percebo. Tem um filme, o Assim que Acaba. Recentemente foi lançado, ele foi baseado em um livro. É Assim que Acaba. Então, quem quiser assistir, eu super indico. Ele mostra muito isso. Porque no decorrer... Eu vou dar spoilers, né? Spoilers. Quem for assistir agora é hora do spoiler. Então, assim, durante o filme, demonstra essa relação de abuso que essa protagonista, ela vive. Mas durante o filme, você não vê efetivamente o que aconteceu. Então, você começa a ter a percepção da vítima de... Foi um acidente, foi sem querer. No final do filme, quando ela se dá conta que tá nessa relação, é que eles fazem os takes, repetindo todas as cenas em que isso ocorreu, mostrando a cena por completo, mostrando que realmente aconteceu. Então, quando você tá dentro, acho que até um mecanismo de defesa, é uma forma de você talvez se manter naquela relação e, de novo, você volta na fase da conquista e acredita, não, foi só um momento, não é quem ele é. Por isso que quando você tá dentro, você não enxerga. A hora que você sai, aí você começa a ver a gravidade daquilo, né? E não só no relacionamento amoroso. Isso também acontece no trabalho, acontece em relações de amizade, né? Então eu brinco, aquele amigo que você compra um carro e fala, nossa, que carro bonito, mas o IPVA é caro, né? Nossa, mas... e o seguro, quanto é que vai ser? Então a gente tem que reparar esse ponto de como é que eu me sinto em qualquer relação. Seja ela amorosa, trabalho, amigo, família, né? Então, eu acho que é importante a gente frisar isso, que um relacionamento abusivo, ele pode acontecer em qualquer relação humana. Seja ela amorosa, seja ela no trabalho, seja uma amizade, em qualquer relação que envolve duas ou mais pessoas, isso pode acontecer. Exatamente. E pode acontecer entre duas pessoas saudáveis, porque... Muito do abuso acontece também quando eu quero que o outro seja outra coisa, né? Então, eu tô com alguém, mas eu quero que essa pessoa mude, tenha uma atitude diferente, que ela seja outra coisa daquilo que ela é, e eu começo a me esforçar para acontecer, para fazer isso acontecer. Então, a partir do momento que eu não aceito
quem tá do meu lado. Esses abusos, eles podem acontecer. Os traços tóxicos que a gente fala, né? Uma relação tóxica, ela vem justamente de toxicidade mesmo, de te intoxicar, de fazer mal, de prejudicar, né? De fazer com que você... Toda relação é para que a gente se sinta bem, né? A gente vive em comunidade, né? O ser humano social. A partir do momento que isso não tá funcionando, que isso tá causando angústia, que toda vez que você se encontra com alguém, aquela energia que você tem, ela é drenada, é um ponto de atenção. Bom, eu acho que esse episódio foi muito esclarecedor, né? Se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você identifica que você está passando por isso, acho que é hora de você refletir, de talvez procurar uma ajuda profissional. Gostaria muito de te agradecer, Dalila, pela participação. Muito obrigada por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Eu queria abrir para você deixar os seus contatos, caso alguém queira entrar em contato, tiver alguma Obrigada. dúvida. Para mim foi um prazer imenso estar aqui. Agradeço demais você pelo convite. Quem se interessar, quem gostar, né, do que eu falei, me siga nas redes sociais. Eu uso muito meu Instagram. É @Dalila, com 2 As, Ferreira. Então eu tô sempre publicando coisas por lá. Me acompanhem. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Dalila. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Espero que tenha gostado, que faça sentido e que seja algo que venha a somar, né, para que as pessoas possam refletir sobre esse tema tão importante. Muito obrigada.